Olá, família! Bom dia para vocês. Bem-vindos de volta. Estamos no capítulo 27 hoje de Provérbios, hein? Estamos chegando próximo do final do ano e próximo do final também do nosso estudo desse livro maravilhoso, mas não acabou ainda, hein? Muita coisa ainda para a gente ver. E vamos continuar nesse tema de relacionamentos, saúde relacional, saúde emocional, maturidade para lidar com relacionamentos. E hoje a conversa é bem séria, uma conversa bem séria, e eu quero levar você já a refletir sobre esse assunto, perguntando o seguinte: você é maduro o suficiente, madura o suficiente para compreender uma correção ou uma repreensão? A gente diria no nosso vocabulário coloquial, né? Um puxão de orelha. Para compreender um puxão de orelha como um ato de amor, como um ato de cuidado para contigo, como algo que vem para te corrigir agora, para que você não tenha erros maiores depois, você consegue compreender que mesmo numa correção que parece desagradável, pode haver amor? E que o reverso também é verdadeiro, que aquela pessoa que não te corrige, que não te puxa a orelha, que não, né, não te incomoda, não quer dizer que te ame. Pelo contrário, pode ser que não te ame. E não quer te corrigir para que você não melhore, para que você não se torne a pessoa melhor e assim por diante. Então, cuidado para você e eu, todos nós, né, não acabarmos é, igualando a pessoa concordar com tudo que eu faço com amor. Porque quem verdadeiramente nos ama e se preocupa conosco, vai nos corrigir em amor, mas vai nos corrigir. E nós vamos ter que ter a sabedoria para reconhecer aquilo como uma correção em amor, para a gente valorizar aquilo, eu diria até para a gente convidar a correção feita em amor. É sobre isso que o texto vai nos ensinar hoje. E eu quero convidar você a ver comigo, mas também a você refletir sobre o seu nível de maturidade com relação a isso. Será que você é maduro, madura suficiente para a gente compreender o que o provérbio vai nos ensinar hoje? 27, versículo 6 diz o seguinte: olha só. Quem fere por amor mostra lealdade. Então, olha só, não é só ferir. Obviamente, se é só ferir para causar dor, né? Aí estamos falando de outro departamento. Mas aqui, ó, ferir por amor. O que é o ferir por amor? É eu puxar a tua orelha hoje porque eu não quero que o problema se torne maior na sua vida. É eu dizer para você que uma coisa que você fez não foi legal, porque eu me preocupo contigo, eu vejo que você não enxergou, você não viu o problema. Eu quero que você veja porque eu amo você, eu quero que você melhore. É uma crítica realmente construtiva, não deixa de ser uma crítica porque está apontando uma falha, está apontando um defeito, está apontando um problema. Mas é construtiva, eu quero que você melhore, não é uma crítica destrutiva, que vem para desfazer. Então existe uma ferida que é feita em amor. A gente precisa entender isso, que a gente não associa ferida com amor, mas existem feridas que são feitas em amor. É um sinal de cuidado, é um sinal de amor, é um sinal de carinho e assim por diante. Então, quem fere por amor, quem puxa a orelha, mas é porque ama, quem corrige, mas é porque ama, mostra lealdade. Tô contigo. Lealdade em que sentido? Eu tô contigo mesmo quando é desconfortável para eu falar uma coisa para você. Eu vou permanecer sendo seu amigo e falando o que precisa falar, mesmo que seja difícil, porque eu amo você. Quem fere por amor demonstra lealdade. Aquele que está disposto a ter uma conversa desconfortável, aquele que está disposto a ter uma conversa que
né? Que se eu não me preocupasse com aquela pessoa, eu fugiria da conversa, eu evitaria a conversa. Mas quem fere por amor está mostrando lealdade, que eu quero ser teu amigo, estar contigo nos bons momentos, eu quero ser teu amigo, estar contigo nos maus momentos. E eu quero que você melhore, eu quero ser um agente de melhoria para a sua vida e assim por diante. Quem fere por amor demonstra lealdade. Mas, olha só, o inimigo, aqui no literal, tá, gente? Tá? Aquele que me odeia, aquele que te odeia, tá? Aquele que te ama, aquele que te odeia, ok? Aqui foi traduzido, aquele que te odeia, do literal foi traduzido como inimigo, ok? Não é uma tradução ruim, mas acho que com aquele que te odeia fica mais claro, tá? Mas o inimigo, aquele que te odeia, multiplica beijos. Ele multiplica beijos. Quem fere por amor demonstra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. O que esse texto está contrastando? Que nem sempre as coisas são do jeito que a gente imagina. Nem sempre as coisas são do jeito que a gente imagina. Às vezes aquelas pessoas ao nosso redor que só dizem sim para tudo que a gente quer, talvez não sejam nossos melhores amigos. Em alguns casos, são pessoas que talvez não se importam o suficiente. Ah, faz o que você quiser, o problema é teu, né? Então faça o que você quiser. Essa parte a gente gosta. A parte que eles não estão dizendo é porque o problema é teu. Se der ruim, é você que vai ter que resolver. Já o cara que fala, ó, não faça isso, vai contra a nossa vontade, não faça isso. Às vezes ele nos contraria, mas nos contraria porque ele diz, porque isso vai dar problema e eu vou estar do teu lado para resolver o problema. Demonstra lealdade. Eu vou estar contigo. E como eu vou estar contigo e eu sei que vai dar problema, deixa eu te dizer, não faça. Então, às vezes aquilo que nos contraria, na verdade, é uma demonstração de amor. E aquilo que parece uma demonstração de amor, a multiplicação dos beijos, na verdade é alguém que me odeia. E nós precisamos ter a sabedoria para compreender quando é um e quando é outro. Nós temos que ter a sabedoria para convidar amigos leais a serem verdadeiros e reais com a gente, ajudando a gente a melhorar, ajudando a gente a evitar problemas, a evitar dor de cabeça, né? Ou resultados que a gente não esperava de algumas decisões que a gente venha tomar. O fato é que, se a gente for olhar na Bíblia, essa questão de multiplicar os beijos é até interessante, né? Porque lembra de Judas Iscariotes? Como que ele traiu Jesus? Lembra disso? Eu estava lendo, cara, não tinha como não lembrar, né, de Judas. Judas traiu Jesus com o quê? Com beijo. Ele vai para o jardim do Getsêmani, onde Jesus está reunido com seus discípulos, ele vem com soldados, já era noite. Como é que você vai saber quem que era Jesus? Alguns soldados que vieram para prendê-lo não sabiam quem era Jesus, entre os muitos outros homens que estavam lá no escuro. Então Judas combina com os líderes religiosos que ele demonstraria para eles quem era Jesus, dando-lhe um beijo. E esse beijo foi o maior sinal de traição, né, que a gente possa imaginar. Então, a ação externa nem sempre reflete a motivação interna. O beijo que eu dou no público, às vezes, esconde uma motivação interna de trair, no caso de Judas, né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa ter a maturidade relacional para entender o seguinte: a correção, às vezes, que me é dada externa, reflete uma motivação interna de amor. E ninguém gosta de ser corrigido, né, abertamente, mas o que Provérbios está nos ensinando, está nos convidando a fazer aqui é olhar a motivação e não se prender à expressão externa. O versículo 5, inclusive, fala um pouquinho sobre isso. Olha aqui o versículo 5. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Um amor oculto e o amor que se oculta. Um amor que
não fala o que deveria falar. Mas é um amor que não está disposto a arriscar um desconforto para mim mesmo, para amar você. Então é um amor, mas é um amor que se oculta, que se omite, que deixa de fazer aquilo que é necessário fazer. Diz aqui, melhor é a repreensão aberta do que o amor oculto. Se você ama de verdade, é melhor que você corrija, seja chato, mas em amor, do que você amar escondidinho, né, oculto, deixando as coisas acontecerem, sendo passivo com relação aos seus amigos. Então, se você é amigo de alguém, é melhor para você a repreensão feita aberta do que o amor oculto. É melhor você demonstrar a repreensão abertamente do que um amor escondido que não, na hora de dar uma perspectiva, na hora de dar uma opinião, na hora de corrigir alguma coisa, na hora de ajudar o teu amigo a enxergar o que ele não está enxergando, você se omite. É melhor que se repreenda do que você omitir. E para nós que estamos recebendo isso, precisamos entender que quem fere por amor demonstra lealdade. Mas o inimigo, aquele que te odeia, multiplica beijos. Será que eu e você temos a maturidade para compreender que existem pessoas que vão estar, são raras, tá? Raríssimas, raríssimas, raríssimas. Será que nós temos a compreensão para entender que algumas pessoas estarão dispostas a nos ferir por amor, a nos puxar a orelha porque nos amam, que querem o nosso bem? Será que nós temos a maturidade de reconhecer, de validar, e não somente validar, mas de trazer para perto de nós esse tipo de pessoa? Porque deixa eu te falar, se você tem alguém assim na sua vida, você tem um presente, tá? Você tem um presente. São raras as pessoas hoje que topam esse nível, esse tipo de amizade. Raras as pessoas hoje que estão dispostas a arriscar você ficar chateado comigo para te corrigir porque te amam. É raro. E esse tipo de pessoa nós temos que chamar para perto. Nós temos que reconhecer aquilo que elas trazem, aquilo que elas carregam e o amor delas embutido numa correção, que vai nos fazer muito mais bem do que alguém que te beija em público, mas dentro do coração, na verdade, te odeia. Então, que Deus nos dê essa sabedoria para a gente diferenciar essas coisas. E não somente para diferenciar, mas para aprender a valorizar. Para não reagir quando alguém nos corrige, mas poder reconhecer que talvez por trás daquela reação, daquela correção, há uma lealdade. Alguém que diz: olha, eu preferiria não ter que falar, mas eu vou falar porque eu te amo, eu quero o seu melhor, eu vou me colocar numa posição desconfortável, numa posição vulnerável, numa posição de risco. Qual que é o risco? O risco se você vai aceitar ou não minha correção, se você vai perceber que por trás da minha correção tem amor, ou se você vai achar que eu sou ruim porque eu corrigi, né? E, gente, volta à minha definição aqui de maturidade e imaturidade, né? Imaturidade é querer que as circunstâncias mudem para que eu não tenha que mudar. Isso é imaturidade. Maturidade é perceber que as circunstâncias mudaram, portanto, eu também preciso mudar, né? Então, a maturidade consegue pegar uma informação de ei, dá uma olhada ao teu redor aí que tem coisa aí que não tá legal. E perceber, cara, obrigado, primeiro porque eu não estava enxergando, segundo, que agora eu compreendi que eu preciso mudar a minha postura, o meu jeito de ser, as minhas palavras, seja lá o que for, diante das circunstâncias que demandam isso de mim. E muitas vezes Deus colocará na sua vida, na minha vida, amigos, homens e mulheres que nos amam, que conhecem os princípios de Deus e que vão arriscar uma correção. Se você quer ser sábio, receba essa correção. Se você quer ser sábio, receba a repreensão.
A gente acha que quem é sábio não precisa ser repreendido, né? Mas você já aprendeu que não é exatamente assim. Você sabe que, na verdade, a Bíblia fala sobre tanto o sábio quanto o nécio sendo repreendido. E nós precisamos dos dois. Estou tentando achar um texto aqui para compartilhar contigo, para ligar esse aqui, ó. Aqui, Provérbios 9, versículo 9. Olha aqui. Provérbios 9, 9. Instrua o homem sábio e ele se tornará ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. Ok? Então, só porque você é sábio não quer dizer que não tem uma instrução. Se você quer se tornar mais sábio, aprenda a ouvir o feedback de amigos, de parceiros que demonstram lealdade e que eu e você possamos encontrar a maturidade espiritual, maturidade emocional, para saber valorizar esse tipo de pessoa. Será que Deus colocou ao seu redor alguém que tem tentado falar para você a verdade em amor? Você tem dado ouvidos? Você tem valorizado? Você tem convidado esse feedback? Ou você tem fugido disso? Tem ficado com raiva daquela pessoa? Evitado aquela pessoa e preferido aqueles que te dão beijos, mas talvez não se preocupam verdadeiramente contigo, tanto quanto os outros. Por isso que Deus, né, nos ensina, um dos motivos que Deus nos ensina a honrar pai e mãe. Porque às vezes a correção do pai e da mãe não nos parece legal na hora. Às vezes o coração da criança não consegue entender que por trás de uma correção existe amor. Então o princípio bíblico diz: honra teu pai e tua mãe. Por quê? Porque talvez você não consiga reconhecer pela tua falta de maturidade que a correção do teu pai e tua mãe é amor. Então você precisa honrar. Já que você não consegue reconhecer, aprenda a honrar. Honrar é ouvir, né? Honrar é valorizar, é permitir, né? Enfim, a gente podia falar mais sobre isso, mas que Deus nos dê um coração que sabe honrar aqueles que Deus colocou ao nosso redor, sabe valorizá-los e recebe, portanto, os benefícios da correção que nos torna cada vez melhores. Amém, gente? Passou nosso horário aqui, vamos orar. Obrigado, Deus, por mais essa palavra. E esse é um puxão de orelha, esse é uma correção da palavra de Deus, de um Deus que nos ama, sabe como a gente funciona, sabe as nossas tendências a querer só colocar ao nosso redor pessoas que nos dão beijos, que multiplicam beijos. Mas o Senhor sabe quanto nós precisamos de amigos leais também, que nos corrigem, mas que fazem isso em amor, buscando a nossa restauração, nosso bem, nosso aprendizado e assim por diante. Dá-nos, Deus, a maturidade para reconhecer isso, para valorizar isso e para convidar isso nas nossas vidas. Oramos assim, gratos, pedindo desde já a tua bênção sobre o nosso dia hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente boa. Abraço para vocês aí. Deus abençoe. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.